Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kids. Esta é mais uma Fast Lesson do canal. Hoje iremos estudar um pouco de filtros passivos. O estudo de filtros é de grande importância na área de engenharia, pois estes dispositivos estão presentes na maioria dos produtos eletrônicos conhecidos, TVs, rádios, até mesmo celulares. Então vamos estudar um pouco de filtros passivos. O que iremos fazer aqui é uma análise simples, sem nada de matemática, mas queremos estimar a resposta em frequência dos filtros passivos mais elementares que existem. Então, tudo o que precisamos saber para fazer essa análise é estes itens aqui. Vamos imaginar uma frequência muito baixa entrando em nosso filtro e também uma frequência muito alta. Temos que saber que, para frequências muito baixas, os capacitores se comportam como um circuito aberto e os indutores se comportam como um curto-circuito. E para frequências muito altas, os capacitores se comportam como um curto-circuito e os indutores se comportam como um circuito aberto. Vamos então para as análises. Então, eu tenho aqui as topologias dos filtros passivos mais elementares. À esquerda, o diagrama esquemático, e à direita, queremos definir o tipo do filtro e estimar a resposta em frequência. Olhando para este primeiro circuito aqui, nós temos um resistor e um capacitor, analisando o que acontece em frequências muito baixas. Em frequências muito baixas, o capacitor é um circuito aberto. Portanto, a tensão que tem na entrada vai até a saída através do resistor. Já para frequências muito altas, o capacitor se comporta como um curto-circuito, então a tensão que passa para o resistor vai ser direcionada para o terra. Então, analisando o gráfico de resposta em frequência, vamos estimar a curva deste filtro. Então, eu tenho aqui o eixo das ordenadas, que é o módulo, e o eixo das abscissas, que é a frequência em radianos por segundo, o ômega. Então, em frequências próximas de zero, que é este ponto aqui, o capacitor é um circuito aberto, então temos praticamente a mesma tensão da fonte na saída. Agora, em altas frequências, o capacitor é um curto-circuito e a tensão é direcionada para o terra. Então, a tendência é termos tensões bem baixas aqui na saída. Então, completando essa curva, podemos estimar que o comportamento dela se dará desta forma aqui. E este desenho diz respeito ao que um filtro passa baixas, como podemos ver. Em frequências muito altas, não temos praticamente tensão nenhuma na saída, e frequências próximas de zero, temos praticamente a tensão da fonte. Então, vamos completar aqui a tabela e vamos escrever o tipo de filtro. Esse é um passa-baixas. Agora, este segundo circuito, temos o capacitor aqui em série e o resistor na nossa saída. Em uma frequência muito baixa, o capacitor será um circuito aberto, ou seja, teremos praticamente zero aqui na saída, que é este ponto aqui, e em frequências muito altas, o capacitor é um curto-circuito, então teremos praticamente a tensão VI de T aqui em nossa saída. Então, completando aqui o nosso gráfico, frequências muito baixas, temos algo próximo de zero. Frequências muito altas, temos algo próximo a VI de T. Completando essa curva aqui, ela terá este comportamento aproximado e podemos ver que este filtro consiste em um filtro passa-altas, pois ele deixa passar as frequências mais altas para a saída. O terceiro circuito é um circuito RL, apresenta um resistor e um indutor. Então, uma frequência muito baixa, o indutor se comporta como um curto-circuito. E uma frequência muito alta, o indutor é um circuito aberto. Aplicando uma frequência muito baixa, ele será um curto-circuito e teremos VI de T na saída. Uma frequência muito alta será um circuito aberto e teremos algo próximo de zero na saída. Então, escrevendo aqui, frequência muito baixa, teremos praticamente o VI na saída, e uma frequência muito alta, teremos praticamente zero. E a curva se dará da seguinte forma.
Novamente, eu tenho um filtro passa-baixas. Já é uma outra topologia, como podem notar, utilizando um indutor e um resistor. O nosso próximo circuito é um arranjo RL também, só que agora o indutor está na saída do circuito. Novamente, a análise em frequências muito baixas. O indutor se comporta como um curto-circuito, então teremos algo próximo de zero, e frequências muito altas, o indutor se comportará como circuito aberto e teremos praticamente VI de T na saída. O comportamento, então, a resposta em frequência, se dará da seguinte forma: frequências muito baixas é próximo de zero, frequências muito altas é próximo de VI de T. Teremos o seguinte gráfico, aproximado, então é um passa-altas. O próximo circuito é um RLC, essa configuração aqui que vocês estão vendo. Então, vamos analisar. Uma frequência muito baixa, o capacitor será um circuito aberto e o indutor um circuito fechado. Então, preenchendo aqui o comportamento do circuito em uma frequência muito baixa, temos o efeito do capacitor, que impede que a tensão da entrada vá para a saída. Por sua vez, em uma frequência muito alta, o capacitor é um circuito fechado, mas o indutor é um circuito aberto. Então, temos algo próximo de zero também em frequências muito altas. Então, com isso, podemos estimar que este circuito aqui, este filtro, terá o comportamento seguinte, que em determinada frequência haverá a tensão da entrada na saída, pois será a frequência de ressonância do circuito. Então, o comportamento se dará da seguinte forma: aproximadamente uma curva assim. Portanto, este é um filtro passa-banda, pois ele deixa passar uma banda específica. Este outro circuito, também RLC, apresenta essa configuração. Frequência baixa, temos o capacitor como um circuito aberto e o indutor como um circuito fechado. Teremos próximo de VI de T na saída do filtro. Uma frequência muito alta, o capacitor é um circuito fechado, mas agora o indutor é um circuito aberto. Então, também teremos algo próximo de VI de T na saída. Significa que em determinada frequência, a frequência de ressonância, teremos uma condução aqui para o terra, e esta frequência específica estará sendo rejeitada na saída do filtro, que é este ponto específico aqui. O comportamento se dará da seguinte forma: aproximadamente isto. Então, este aqui é um filtro rejeita-banda. Filtro rejeita-banda, pois ele rejeita determinada banda de frequência aplicada aqui à entrada. Continuando nossa análise, temos esta outra situação aqui, agora com o capacitor e o indutor em paralelo na saída. Uma frequência muito baixa. O que ocorre? O capacitor é um circuito aberto, mas o indutor é um curto-circuito. Então, teremos algo próximo de zero na saída. Em uma frequência muito alta, o indutor é um circuito aberto e o capacitor é um circuito fechado. Também teremos algo próximo de zero. Em determinada frequência, teremos algo próximo de VI de T na saída. Significa que o gráfico vai se comportar da seguinte forma: aproximadamente isso. Então, este aqui também é um passa-banda, mas é uma outra topologia. E, por fim, esta topologia aqui, também com este arranjo, só que agora o capacitor e o indutor em paralelo na entrada. Então, aplicando uma frequência muito baixa, o capacitor é um circuito aberto, o indutor é um circuito fechado. Então, teremos algo próximo de VI de T na saída. Uma frequência muito alta, o capacitor será um circuito fechado e o indutor um circuito aberto. Também teremos algo próximo de VI de T na saída. Percebe-se que em determinada frequência, ambos estarão impedindo VI de T de passar até a saída. Significa que nesta frequência,
teremos uma rejeição, e a resposta é aproximadamente essa. Então, esse aqui também é um rejeita banda. Em próximos vídeos, mostrarei para vocês matematicamente como estes filtros se comportam. Esta foi mais uma Fast Lesson, então, meus amigos, isto é engenharia, o uso intencional da ciência. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos, postem seus comentários do que acharam do vídeo e não percam nossos outros vídeos semanais. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.